Boa noite, mulheres amadas do Senhor. Boa noite a todas vocês. Olá, Mavi, Reverendo Sami também já entrou. Mazinha, obrigada também por estar aqui participando. A Kezinha também já entrou. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, da página Coração Inabalável, onde iremos falar do tema Mulher idônea sim, mas auxiliadora. Nós iremos falar desse tema junto com o Reverendo Sami, que daqui a pouquinho já vai entrar aqui na nossa live e participar conosco. Nós estamos muito felizes por o pastor Sami ter aceitado o nosso convite e debatermos esse tema que é tão importante para os dias de hoje. Eu vou estar conversando então um pouquinho com vocês aqui sobre o objetivo da live, enquanto o pessoal está entrando, para depois a gente poder então chamar o pastor Sami. Nós vamos falar desse tema porque entendemos que ele é essencial para nós mulheres no dia de hoje. Nós vivemos numa época pós-moderna, onde por muitos anos vozes têm sido ecoadas, a respeito da feminilidade. E nós sabemos que muito do que foi aprendido no passado continua sendo praticado nos dias de hoje e, na maioria das vezes, a nossa feminilidade não está de acordo com as escrituras, com aquilo que Deus diz sobre a nossa feminilidade. Então, há uma urgência de nos voltarmos às escrituras e estarmos entendendo biblicamente a nossa feminilidade. Hoje não iremos esgotar o assunto, é claro, nós iremos falar de alguns aspectos da feminilidade, mas com certeza já iremos iniciar a nossa caminhada nesse assunto que é tão vasto, a feminilidade bíblica, Aliás, o nosso tema é para que provoque a nossa reflexão, porque talvez é mais fácil escutarmos que somos mulheres idôneas, e nós vamos entender melhor também essa característica, e por que às vezes, por mais que a gente não fale, dói lá no ouvido escutar auxiliadora ou ajudadora, como se essa talvez fosse uma característica que nos diminuísse em algum aspecto. Então precisamos entender a verdade sobre essas características que o próprio Deus nos deu. Vamos orar então? Eu vou orar aqui com vocês e logo depois a gente já vai chamar o Reverendo Sami. Pai, muito obrigado por esta noite de live. Pedimos a tua direção, a tua orientação, pedimos a ação do teu Espírito na minha vida, na vida do pastor Sami, que estará falando da tua palavra e nos ensinando através desse bate-papo, que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos corações sensíveis à tua voz, ó Deus. Abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando a nossa live essa noite, que o Senhor os abençoe, ó Deus, e que a tua palavra seja aplicada em cada coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos então falar um pouquinho do nosso convidado especial, que a gente com muita alegria vai receber essa noite. É o Reverendo Sami Anderson. Ele é pastor da igreja da qual eu e minha família fazemos parte, da IP Novo Mundo, aqui na cidade de Limeira. Ele é pastor da IP Novo Mundo há 12 anos, é casado há 21 anos, com a Kezinha, que a gente chama assim carinhosamente, a nossa irmã Kelly, e é pai de duas lindas meninas, a Sofia e a Maria Vitória. Sofia com 8 anos, Maria Vitória já tem 18, é uma mocinha, e essa família é uma bênção na minha vida, na vida da minha família e na vida da nossa igreja, e tem sido bênção na vida de muitos irmãos e irmãs. E temos também o currículo do pastor. Eu preciso compartilhar com vocês, porque eu sei que cada conquista daquilo que ele exerce hoje,
das etapas que ele já passou. Foram etapas que ele passou debaixo de muita oração, de dependência do Senhor, porque nós vemos na vida do reverendo Sami a dependência que ele tem de Deus em tudo que ele faz, e isso nos ensina enquanto ovelhas dele também. Pastor Sami é bacharel em teologia pelo Mackenzie, é pós-graduado em filosofia, é mestrando em estudos bíblicos hermenêuticos no Antigo Testamento pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ele é diretor acadêmico da Exutel, que é a nossa Escola Superior de Teologia, que faz parte da nossa igreja, escola que eu tive o prazer de estudar teologia, e tive o nosso pastor reverendo Sami como professor. Desde 2015 ele leciona ali, e ele é professor nesse seminário mesmo, Exutel, nas disciplinas de línguas originais, hermenêutica e teologia bíblica. E tudo isso, eu sei, nós sabemos que é para a glória do Senhor. Eu vou chamá-lo aqui. Deixa eu... Peraí, gente, que eu tô... Ele... Pastor, se apareceu para o senhor me assusta. Aí, isso. Alô, tá me ouvindo, Mazinha? Tô ouvindo sim. Maravilha, Boa maravilha. noite, seja muito bem-vinda à nossa live, pastor. Boa noite, querida. Muito bom falar com você, com o teu público, do Coração Inabalável, projeto que já surge para a glória de Deus. Isso é muito bom, muito gostoso. Estou muito feliz de estar aqui com você, essa ovelha preciosa, serva do Senhor, que tem sido bênção na vida da Igreja de Cristo. Esposa do meu amigo, presbítero Brunão. Brunão tá bem aí, né, Mazinha? Tá bem, graças a Deus. E Biel tá bem? Biel, meu japonês predileto, tá bem ou não? Tá bem também. É nosso assistente aqui também. Que bom estar aqui. Esperamos em Deus que a gente possa, de alguma maneira, servir ao Senhor com o conteúdo de hoje, né, Mazinha? Estou à tua disposição. Amém. Amém. Mais uma vez agradecemos. Viu, o senhor ter aceito o nosso convite? Para nós é um privilégio ter o senhor aqui essa noite. Meus irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários agora, durante o bate-papo, mas para o finalzinho eu vou ativar novamente. Se você tiver alguma pergunta que surgir durante o bate-papo, você pode deixar aqui nessa caixinha que tem um pontinho de interrogação, e a gente vai estar trazendo algumas dessas perguntas para o final da live. E você que nos acompanha até o final, nós temos uma surpresa, que eu só vou contar lá no final, tá bom? Deixa eu desativar aqui. Pronto, agora sim. Assim não fica também no rosto do senhor. Pastor, então vamos para o nosso tema. Mulher idônea sim, mas auxiliadora? Será que está doendo no ouvido de algumas irmãs? Talvez mesmo que não diga, auxiliadora como assim? Na prática, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente. Eu queria até, antes da gente começar a responder, trazer uma citação da Elizabeth Elliot, que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar essa noite. Ela diz assim: para aprendermos o significado de ser mulher, devemos começar por aquele que a criou. Elizabeth Elliot, do livro Deixe-me Ser Mulher, publicado recentemente pela editora Fiel. E é verdade, se a gente quer entender verdadeiramente a nossa feminilidade, nós precisamos entendê-la começando por aquele que a criou, o nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Pastor, vamos começar então? Vamos lá. Pensando na feminilidade, eu falava na introdução que ao longo dos anos nós temos visto que a ótica da feminilidade bíblica, ela vem sendo distorcida por N fatores que vêm acontecendo, que vêm sendo ecoados, né, ao longo de gerações. E hoje, infelizmente, nós sofremos consequências de coisas que nós ouvimos, vimos, crescemos, talvez, assistindo no nosso núcleo familiar, né, no nosso crescimento. E
é necessário a gente pensar qual que foi o momento que a ótica da feminilidade foi distorcida quando nós olhamos para as escrituras. Em que momento que essa ótica perfeita de Deus em nós foi distorcida? Muito bom, Mazinha, muito bom. Vamos começar, você colocou bem, como a gente diz na linguagem popular, vamos começar do começo, né? Eu acho que, sinceramente, se a gente fosse bem criterioso aqui, se a gente fosse bem ao pé da letra, quando aconteceu o evento da queda, em Gênesis 3, masculinidade e feminilidade começou a ser distorcida. Você percebe, à luz da vida do Antigo Testamento, que a masculinidade ela estava tão descentrada daquilo que Deus colocou. Um exemplo prático disso, que a poligamia era vista como tranquilidade. Tranquilidade. Por outro lado, a feminilidade também foi tão atingida que a mulher, não só no período veterotestamentário, até no início do período neotestamentário, ela foi subjugada a como um ser de segunda categoria mesmo, infelizmente. A gente tem que dizer isso com tristeza. Tá? Então, a queda produziu isso, tá certo? E você percebe que agora, ao invés de voltarmos, como a citação da nossa irmã Eliot, que você disse, ao invés de voltarmos lá no início, o processo histórico fez com que a gente se afastasse ainda mais do início e provocasse agora guerra de sexo. Tá? De vez da gente voltar lá para reconstruir como Deus tinha criado, aí não. Aí o processo histórico foi sendo desenvolvido e aí fomos nos distanciando mais ainda daquilo que inicialmente foi proposto. O que foi proposto, pastor, inicialmente? Foi proposto uma complementariedade, que a gente vai falar mais na frente aí, com certeza, mas foi proposto uma ideia de que os dois se tornassem uma só carne. Isso é Gênesis 2:24. E o que aconteceu? O que aconteceu foi justamente um distanciamento do propósito dos dois ser um. E agora são dois mesmo, que rivalizam, que querem um subjugar o outro, que querem um galgar espaço que é do outro. Né? E o processo histórico que eu me referia só fez desencadear isso. Eu vou fazer um pequeno, para não tomar muito tempo, uma pequena apanhado histórico, rápido, bem rápido, mas aqui, para que a gente se situe. Veja só, você sai do período neotestamentário, você começa, depois da patrística ali, o período que a gente considera o período da Idade Média, e a mulher é subjugada a uma condição escravizadora, tem que se dizer isso, e apenas como de uso, praticamente uso sexual. Aí você tem o movimento libertário do Renascimento, do humanismo, século XIV, século XV. Aí você, a reforma protestante também é Cláudio dali. Você tem um pouquinho de arrumação nessa parte teológica para tentar voltar àquele princípio estabelecido com os reformadores, com os puritanos, um lar muito mais evidenciado, um lar muito mais trazido de volta à discussão. Mas só que o iluminismo havia surgido do racionalismo, o iluminismo racionalista havia tirado Deus do centro naquela época e colocado a razão. E aí você tem o movimento de revolução industrial, século XVI, na sequência, século XVII, que propõe também todo o movimento libertário. Então, as vozes feministas começaram ali, século XVI, século XVII, mas ainda muito desorganizada. E eram vozes libertárias para fazer o quê? Para propor um levantar dessa discussão e sair, se retirar da escravidão que elas estavam impostas. E aí você percebe que isso se desencadeou, século XVIII começou, século XIX isso foi aumentando, mulheres mais se organizando, encontros começaram a ser feitos, mas a coisa eclodiu mesmo
em 1949, 1950, com Simone de Beauvoir, com a publicação do livro dela de Segundo Sexo. Ali não, ali elas já estavam mais organizadas. Então, o movimento feminista é um movimento reacionário a uma condição de uma certa escravização do machismo, sim, é verdade, não deixa de ser, mas um movimento, Mazinha, que terminou errando o alvo, porque não voltou para onde deveria voltar, para o começo. Mas, pelo contrário, propagou a briga dos sexos, defendeu a briga dos sexos. E aí o que é que acontece? Nessa briga toda, a mulher foi tentar se libertar e errou o alvo, foi para extremos, que ocasionou uma desestruturação familiar, que já se sentia isso, mas produziu uma desestruturação ainda maior, familiar. O resultado disso foi uma sociedade envolvida mais com promiscuidade sexual do que já era, claro, sempre existiu, não vamos dizer que não. Mas isso fez com que agora a gente vivesse mais isso. Porque agora não é só o homem dizendo que pode ser polígamo, agora é a mulher dizendo que ela pode ter vários homens. Então veja como a coisa ficou. Então, doenças sexualmente transmissíveis cresceram. Pais, filhos sem pai e filhos sem mãe também é uma consequência disso. O aborto, que era uma coisa quase que não se falava, cresceu. Tá certo? Cresceu bastante. Porque meu corpo, né? Agora, minhas regras. Né? Então, eu faço com o que eu quero. Né? Então, assim, infelizmente, mas a gente diz isso com toda tristeza. Com toda tristeza. A gente não gostaria que fosse assim. Nós somos contra, vamos deixar logo claro aqui, contra machismo. Machismo não é bíblico. Essa coisa do governo patriarcado não é bíblico, não é bíblico. O governo é consensual entre um homem e uma mulher. Claro, cada um exercendo sua função dentro do lar. É verdade que a gente vai ver isso. Mas não podemos dizer que foi uma coisa salutar para essa resolução desse problema. E isso atingiu a igreja, mas o Concílio Mundial de Igreja, da pressão do movimento feminista, já na década de 70, de 80, por aí, o Concílio Mundial de Igreja que saiu da linha conservadora e abraçou mesmo uma linha mais progressista, ele já começou a ordenar mulheres ao sagrado ministério. E para quê? Para que, desrespeitando se a Bíblia diz que pode ou não pode, para eles não interessa, mas cedendo à pressão do movimento feminista. Né? Então, desculpa a resposta longa, mas eu tinha que fazer esse apanhado histórico. Totalmente necessário. Uhum. E, então, nós podemos dizer, pastor, que a consequência que hoje nós sofremos, ela é fruto da queda, ela é fruto do pecado que está lá em Gênesis 3. Então, como consequência do pecado, nós vivenciamos tudo isso que o Senhor trouxe para nós ao longo da história. E eu acho até importante salientar, talvez você, minha irmã, está escutando e está dizendo assim, mas eu não sou feminista. Uhum. E às vezes, irmãs, nós não realmente falamos, eu sou feminista, mas carregamos muito da visão feminista nos nossos dia a dia. Porque essa visão foi sorrateira, entrando no seio de muitas famílias há décadas já. E nós, como mulheres, muitas vezes recebemos na nossa criação um modelo feminista de alguma maneira e desenvolvemos isso também dentro dos nossos lares. Por isso, nós precisamos voltar à visão bíblica para corrigir aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, pastor, nós podemos continuar nessa linha de raciocínio que o senhor está trazendo para nós. O senhor tem mais alguma coisa ainda para acrescentar desse primeiro ponto? Não, só queria fazer esse apanhado mais histórico para ver que a coisa começou na queda. Não tem jeito, começou no Éden mesmo, não adianta de lá para cá. E aí fomos errando o alvo.
os homens, as mulheres. Eu não coloco culpa. Eu acho que às vezes tem abordagens aí, deixa eu dizer logo aqui no começo, tem algumas abordagens que pesam no discurso contra o feminismo como não tivesse existido o machismo. Né? Isso é Então, importante dizer. muito dizer. Isso a gente tem que deixar registrado isso aqui. Tá? Eu não coloco culpa na desordem que nós vivemos hoje. Infelizmente, muitos lares e muitas pessoas vivem nessa perspectiva, graças a Deus. Muitos lares cristãos também têm retomado, né, Maria? A gente tem que dizer isso. Retomado o padrão bíblico, claro. né? Graças a Deus por isso. Mas, assim, a maioria não tem acertado o padrão bíblico. E não é por culpa só do feminismo, não. É por culpa de uma mente ainda machista que ainda também não acertou o alvo. E o alvo é a forma que Deus criou, que a gente vai tratar mais na frente aí. É muito importante isso que o senhor acabou de dizer, porque a necessidade de uma volta para as escrituras não é só da feminilidade, mas também da masculinidade. Com É de todos certeza. nós entendendo como seres criados por Deus a importância que há em realmente entendermos biblicamente masculinidade e feminilidade. É verdade. Isso Perfeito. mesmo. Então, seguindo essa linha, pastor, Uhum. nós podemos dizer, à luz das escrituras, qual que é a visão, então, bíblica da feminilidade? Qual o propósito dela? É o mesmo propósito também da masculinidade. É o propósito primário pelo qual nós fomos criados. Nossa confissão de fé nos ajuda a entender qual o fim principal do homem. E nós temos que entender aquilo como o ser humano. Não é o homem só no sentido do sexo masculino. É no sentido do sexo masculino e feminino. É o ser humano, né? Então, qual o objetivo? Qual o fim? Qual o propósito da existência desse homem? O propósito é glorificar a Deus e gozar de suas bênçãos para sempre. A maneira como nós operamos a nossa masculinidade e a nossa feminilidade não somente, veja só, não somente interfere na glória de Deus, mas interfere no gozo do Senhor. Tem muitas pessoas que não estão gozando no Senhor porque erram a sua masculinidade e a sua feminilidade. Então, para que a gente glorifique a Deus e goze dele para sempre. Esse é o completo. Então, feminilidade bíblica, a importância, a visão bíblica para masculinidade e feminilidade é sempre a glória de Deus, viver na maneira... Como é que eu glorifico ao Senhor? Maneira pela qual ele nos criou. Atingindo o objetivo de cada ser, de cada ser que eu falo, o masculino e o feminino. Então, e essa feminilidade bíblica, tem muitas mulheres, Mavinha, que não estão desfrutando, gozando de felicidade, porque estão errando o alvo de como elas foram criadas. Então, a visão geral é essa: glorificar a Deus, e para glorificar a Deus, vivendo como ele estabeleceu, automaticamente eu desfruto, eu gozo da perspectiva que ele tem para mim. Amém, amém. Como é importante a gente ser lembrado disso. Porque muitas vezes nós, mulheres, e assim também acontecem com os homens, nos preocupamos com detalhes de um comportamento, de uma luta, né? De quem é mais, de quem consegue mais, de quem vai mais longe. E nos esquecemos que o fim principal que o Senhor nos criou para ser e para fazer é glorificar o nome dele. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Então, tudo que nós fazemos é isso que o senhor falou. Glorificar a Deus na nossa masculinidade e na nossa feminilidade. Isso é muito legal, Mazia, porque o objetivo nosso, ao ser homens e mulheres mais bíblicos, mais como Deus quer, o objetivo nosso não pode ser o estabelecimento de um ser contra o outro. É o estabelecimento da glória de Deus. Se todos viverem para esse alvo, todos serão felizes. Todos, inclusive homem, mulher, filho, tudo.
O problema é que a gente despreza isso no dia a dia. A gente fala muito de glória de Deus e a gente fala muito de objetivar a glória de Deus, mas a gente perde isso fácil e rápido, mano. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. A gente devia concentrar nossos esforços a entender claramente que quando Deus for mais exaltado na nossa vida, quando ele for mais glorificado, e ele será ao passo que eu for mais bíblico, mais feminino, mais masculino os homens e mais feminino as mulheres, na maneira bíblica, mais ele é glorificado, e quanto mais ele é glorificado, mais eu sou satisfeito. Quem gosta muito disso é John Piper. John Piper fala, trabalha isso 40 anos da vida dele, 45 anos de ministério, é esse. É isso que é o resumo. Quanto mais Deus é glorificado, mais eu sou satisfeito nele. E mais eu me encontro com o sentido real da vida. E mais tempo eu perco menos tempo, mais vezes eu perco menos tempo com essas brigas que só fazem nos afastar do objetivo principal. É verdade. E continuando, pastor, Sim, querida. nós sabemos que à luz de Gênesis 2:18, quando Deus ali então cria o homem e a mulher, no versículo 18 ele diz que não é bom que o homem permaneça sozinho, mas ele faria uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Está ali no texto bíblico. Então, à luz de Gênesis 2:18, qual a definição que nós poderíamos aqui, então, trazer do que é ser uma mulher auxiliadora? Isso é muito legal, a gente discutir isso aqui. A gente conversa bastante sobre isso. Agora Deus está nos dando a oportunidade de a gente conversar ao vivo para pessoas que estão nos acompanhando aqui, né, Mavinha? A gente discute muito isso internamente na nossa igreja, conversa bastante. Tem essa oportunidade de discutir isso com a Marcela. Mas é bom que o nosso público, o seu público, né, está nos ouvindo aí. Veja só, quando se fala em auxiliadora, aquilo que a Marcela falou, parece que dá logo um arrepio. Parece que a gente fica logo querendo entender que a palavra é como fosse um step, um esteio, uma coisa de segunda ordem para ajudar aquilo que é primeira ordem. Isso não existe no texto bíblico. Isso não existe. Quando Deus foi criar a mulher, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Ele viu uma inadequação no homem. Ele viu uma falta no homem. Não é que ele tenha criado e depois ele... Não, é quando a gente diz ele viu, né? Não é que Deus criou e disse assim, rapaz, olha, eu fiz esse camarada, ele tá meio troncho, né? Não é isso, obviamente. Ele fez propositado. Ele fez assim, porque ele queria fazer o outro ser. Então, essa questão de prioridade social, que o homem nasceu primeiro, isso existe só para algumas funções determinadas, sobretudo em funções de algumas lideranças espiritual. Vamos falar nesse sentido. Mas, no sentido de dependência, o homem depende da mulher para nascer. Deus fez tão assim que amarrou isso. Então, não é uma questão... Eu quero eliminar logo de cara essa questão de uma coisa secundária. Não é. Não é. Porque a palavra auxiliadora, né, de Ezer, do hebraico, é ajudadora, apoio no sentido de guerras militares, inclusive. Veja, quando Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, ele viu uma inadequação no homem e criou a sua complementariedade, a sua auxiliadora idônea, a sua ajudadora, aquilo que queria ajudar para fazer uma complementariedade. Então não há um antagonismo aqui, não há uma coisa de primeira e segunda categoria, há um complemento. Tanto é que Gênesis 2:24 diz que parece que os dois sejam uma só carne, uma só pessoa, né? E o que é interessante a gente pensar em auxiliadora é que esse termo foi usado para Deus. A gente diz assim... Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, né, Mazia? A gente pensa assim, olha, auxiliador, o que é isso? Não, auxiliadora, Deus é o nosso ajudador. O mesmo termo que foi usado no hebraico para descrever a mulher, descreve Deus em vários locais das Escrituras. Então, se nós considerarmos a mulher como uma coisa de segunda categoria, vamos dizer, porque Deus é o nosso ajudador,
que ele é como se fosse uma segunda categoria, se a gente aplicar um silogismo bem simples, bem rasteiro aqui, e vocês me permitam aplicar esse silogismo. Veja, tem textos extraordinários. Salmo 30, verso 10. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu uma bênção e o meu Ezer. Ali é Ezeri, porque tem uma terminação ani, de eu, o meu ajudador. Veja, é a mesma raiz, a mesma palavra. Outro texto para nossa edificação. Eis que Deus é meu Ezeri, meu ajudador. E o Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 54. 54, 4. Primeiro Salmo 30, 10. Segundo Salmo 54, 4. Agora, um texto que ninguém olha para isso porque a palavra foi trocada, mas é o mesmo. É a mesma palavra para a mulher que foi criada. É assim, ó. Se lembra do Salmo 121, tão famoso, né? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá Ezeri. Meu socorro, minha ajuda. Então, veja, o destaque aqui o que eu quero dar, é que a mulher auxiliadora é aquela que trabalha para a complementariedade do seu esposo, do seu correspondente, e ela faz o papel de Deus na relação. Isso é extraordinário, né? Então, muitas vezes a gente esquece disso. Então, a auxiliadora, ela foi criada, e esse é o maior dom que ela tem, e essa é a maior bênção que ela pode fazer. Ela não somente auxilia o seu marido, auxilia os seus filhos, auxilia a sociedade. Todo mundo depende dela para existir. Todo mundo nasceu de uma mulher, né? Então, veja, há uma interdependência entre homem e mulher que a gente tem que ver na criação, na como foi criado. Não pode haver uma disjunção aí, né? Mas então, eu já falei muito, eu me empolgo aqui, senão a gente toma, né? Mas Não. eu quero saber se eu expliquei isso aí de fato para você, para vocês aí que estão ouvindo também para você. Podemos então afirmar sem medo que a mulher foi criada para o socorro do homem. Sem medo, não tenha medo de dizer isso. Enquanto o homem protege e cuida dela em amor, como Cristo amou a igreja. Claro, o protetor, aquele que vai dar a vida por ela, é o homem. Mas ela também é o socorro desse homem. Isso é o que a gente chama de uma submissão, que é outra palavra que todo mundo fica arrepiado aí, né, Mazinha? Uma submissão recíproca. Que dá mais uma live, viu, pastor? Dá. Mais uma live. Deixa pra lá. Só vou anunciar. Submissão recíproca. Submissão recíproca. Ele ama como Cristo amou a igreja. E ela ajuda como Deus ajuda o seu povo. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso para nós, minhas irmãs. Entender que o termo auxiliadora é algo que é dado ao próprio Deus. Deus é o nosso auxiliador. Ele já se apresenta como nosso auxiliador e ele, então, concede a nós essa mesma característica. E como é precioso saber que nós podemos ser o socorro, o auxílio no nosso lar. Isso é maravilhoso. Desconstrói justamente a ideia de que somos menos, de que é uma posição inferior. Não, ela complementa aquilo que também o Senhor deu como papel, como função aos homens, né? Que hoje a gente está falando das mulheres, mas como o pastor disse, tem também o papel do homem no lar. Pastor, vamos prosseguir então. E a gente falou então de auxiliadora. E como então nós podemos também definir a outra característica que Deus deu ao criar a mulher, deu a ela, que é idônea. Nós falamos agora o que é ser uma mulher auxiliadora e o que é ser uma mulher idônea à luz das Escrituras. A gente precisa voltar realmente aos termos bíblicos, sabe por quê? Não caindo na falácia que o Dr. Carson diz no seu livro As Falácias de Interpretação, Erros Comuns de Interpretação, é o livro que ele escreveu.
de tirar a palavra do seu contexto e tentar construir doutrina em cima dela. Nós não estamos fazendo isso aqui, nós estamos respeitando o contexto que ela está dada, mas é preciso voltar nos termos bíblicos para a gente entender dentro do contexto que ela foi nos dada, sem tirar ela de lá, porque aí a gente comete um erro exegético, mas a gente precisa também compreender que, ao passar do tempo, tem uma coisa chamada semântica. As palavras vão ganhando significado. E hoje, se eu pergunto o que é uma mulher idônea, você vai me responder, talvez não, porque você já estudou o texto bíblico, que eu sei, mas as irmãs que estão nos acompanhando vai responder, vai dizer assim: é uma mulher correta, uma mulher moralmente, né? Uma mulher moralmente saudável. Oi? Honesta também. Honesta, saudável, moralmente correta. Então você vai chamar isso de idônea, né? Mas até no nosso dicionário, né, o termo idônea, né, tinha um sentido diferente do que a gente pensa hoje. O idôneo era o seguinte: aquilo que serve perfeitamente ao propósito que se refere. Ninguém pensa em idônea nisso hoje. Assim, é muito difícil. Veja, no começo, nosso dicionário é o seguinte: aquilo que serve perfeitamente ao propósito que se refere. Isso é mais próximo do bíblico, por incrível que pareça. Porque lá no termo bíblico, o que a gente tem que entender é que existem algumas possibilidades de tradução para esse termo, muita, neged, ou neged, o acento no primeiro E. Existem muitas possibilidades de termo, mas a principal que se aplica no texto, que eu não quero tirar ele do contexto, de Gênesis 2,18, é aquela que foi colocada auxiliadora, que lhe seja idônea, que lhe seja correspondente, que esteja de frente dele. A gente costuma dizer que a mulher para estar do lado, né? Do lado, não. Ela corresponde, ela enfrente, cara a cara, face to face, face a face. Ela é para ser colocada de frente, diante de, à vista de, como um ser que corresponde àquilo que foi criado do homem. Ela é correspondente deste homem. Isso é ser idônea. Claro, tem um sentido disso também. É por isso que é uma palavra que possui muitos sentidos. A gente está querendo juntar só no sentido que tem ali Gênesis 2,18. Mas tem um sentido também que a palavra é usada no sentido de declarar, de falar, de anunciar. Anunciar o quê? Anunciar justamente essa correspondência, esse plano de Deus em fazer uma complementariedade entre o homem e a mulher. Uma pessoa, no inglês, isso é counterpart, ou parent, de parte mesmo, né? É uma pessoa, uma coisa que ocupa uma posição e desempenha uma função que corresponde a outra em outro lugar. Ou seja, é realmente essa ideia de que a mulher é a correspondência perfeita do homem. E ela tem que estar diante, não pode estar nem de lado, nem... Não, é frente. Parece que o verso 19, né, Marcela, aponta para isso. O verso que a gente costuma ler muito só Gênesis 18. Eu não sei se você está com a Bíblia aberta aí. Sim, estou sim. Lê Gênesis 19 para nós, para a gente fechar essa parte aqui. 2,19, está aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Isso é 19? 2,19. 2,19. E o 18? O 18 disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A proposta é justamente o 18 mesmo. Eu me atrapalhei aqui com a questão do 19, mas não tem problema. A ideia é a seguinte,
que ele Eu acho que é faria. o 20, talvez, que o senhor estava se O referindo. 20, então Quando leia. ele fala para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Isso, para o homem, É o todos 20. os animais tinham sua correspondência, o homem não tinha. Isso. Então, essa é a ideia, fazer uma mulher que fosse idônea, que correspondesse a esse homem, no sentido de complementariedade. Então, Mazinha, para a gente fechar, para não ficar longa mais, porque já ficou aqui minha resposta, o pecado colocou aquilo que era correspondente em oposição. Briga de sexo é contra a forma que Deus criou. Exatamente. É contra a forma que Deus criou. Deus colocou um na frente do outro. Correspondência de espécie. Idoneidade é isso. Aquilo que corresponde àquilo que se refere. Tá? Então a gente deixar isso frisado. A luz de auxiliadora, a luz de idônea, essas palavras, é uma questão mesmo de que o pecado colocou em oposição àquilo que deveria ser correspondente. O que tem gerado essa luta, né? Por quem tem é. mais valor, quando a Bíblia, na realidade, dá o mesmo valor enquanto ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, no exercício de papéis diferentes, com características também diferentes. Isso, funções diferentes. Exatamente. Funções diferentes, isso mesmo. E essas características que a gente está conversando aqui, pastor, da mulher como auxiliadora idônea, quando a gente pensa na abrangência do exercício, né, da busca em viver como uma mulher auxiliadora idônea, isso é específico para a esfera do casamento, ou a gente também pode aplicar isso para as mulheres solteiras que ainda não formaram família? Não, devemos. Inclusive, devemos aplicar a todas as mulheres. Eu disse a minhas filhas, quando eu vinha para cá, não sei se elas estão obedecendo a papai, principalmente a de 8 anos, ela perguntou assim para mim, pai, é para mim assistir a live? A Sofia fez essa pergunta. Isso não é coisa de adulto, não? Eu digo, não, filha. É bom desde cedo você ouvir os princípios que você já tem que desenvolver agora. Então, por favor, assista a live. Porque eu venho aqui para trás, né, do escritório, elas ficam lá na frente. E elas ficam lá acompanhando. Então, assim, isso é para qualquer idade. Aliás, isso tem que ser passado para as mais novas. Isso é Tito 2. Se lembra? Tito 2. Mestras do bem, as mais velhas, ensinando as mais novas. Então, isso não só diz a esfera do casamento, não diz a esfera apenas da sociedade, não diz a esfera apenas da igreja, mas diz a esfera da criação de mulheres também que obedeçam esse princípio. Então, esses são princípios que são para todas as esferas. Casamento, sociedade, igreja, para as solteiras, né? Então, mas, pastor, essa questão de idônea auxiliadora estava muito ligada à questão do homem. Sim, mas veja, esse princípio de auxílio tem coisas que a mulher traz para dentro do casamento, para dentro da sociedade, para dentro da igreja, que somente ela pode trazer. A gente tem que extrapolar esse tipo de pensamento. Quer ver? Qualquer instituição que, por mais masculina que seja, por mais feminina que seja, sempre está faltando alguma coisa. Por quê? Porque as instituições deveriam trabalhar em conjunto. Em conjunto. Claro, para que aqueles mais conservadores já não fiquem criticando a gente, dizendo, eita, o pastor Sam está igualando demais. Já ele vai defender, né, mulheres em algum cargo dentro da igreja. Não, eu estou dizendo simplesmente que a gente respeita as funções que Deus disse que era para o homem e a gente respeita as funções que Deus disse que era para a mulher. E a gente quer que essas duas coisas caminhem junto. Aonde? Dentro do casamento, dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro de qualquer outro lugar, porque a mulher pode sim exercer seu papel dentro de qualquer esfera. É isso que a gente defende. A Bíblia nunca proibiu isso. Isso quem proibiu foi o machismo e o feminismo. Isso, e as escrituras nunca, em absoluto, eu quero que alguém me prove que ela impede, por exemplo, de a mulher exercer os seus dons e talentos.
Não existe isso. Em canto nenhum. E ela exerce isso no casamento, ela exerce isso em todas as áreas. Então, as solteiras também elas têm como cooperar dentro desse princípio. Sabendo que existem funções que foi dada aos homens, principalmente, quando a gente fala dessas funções, principalmente aquilo que eu disse, ligado mais à liderança espiritual, né? Aquela coisa mais daquilo que Deus, a representação de Deus lá. Mas em algumas questões sociais, elas dão banho. Em algumas questões sociais, elas cooperam muito mais. São muito mais aptas. E a gente tem que reconhecer isso e trabalhar por isso. Né? Então, mas eu não sei se é aqui agora que a gente pode dar uma pinceladinha. Né? Eu acho que você vai colocar mais para outra pergunta, então vou deixar para frente. Mas eu só queria fechar essa parte. Sim, é para solteiras, é para as crianças, as mulheres precisam entender o seu papel. Elas não podem deixar de abrir mão daqueles dons e talentos que Deus lhe deu, para atuar no lar principalmente no lar, porque o lar é onde começa toda a base de sociedade, igreja e tudo, mas não deixar também, né, Magia, dar uma palavra aqui de encorajamento para aquelas que Deus abençoou, para que elas tivessem as suas carreiras também, né? Porque a gente defende uma estrutura bíblica, a gente tem que ser fiel à estrutura bíblica. Não há proibição de alguma mulher trabalhar fora, por exemplo, de casa. Tá? Nós não vamos ver isso. Agora também há uma proibição que ela não deixe de ser o esteio dentro da sua casa, como ela tem que ser para os seus filhos, para o seu marido. Isso também a Bíblia recomenda. Como ela vai se virar com isso, eu não sei. Como é que ela vai dar conta disso? Eu sinceramente não sei. Agora a gente tem que estar aqui apresentando o princípio bíblico. E o princípio bíblico mostra isso. Então, agradecer ao Senhor por aquelas que atuam dentro e fora de casa, nas escolas, enfim, todos os ambientes. Eu não vou perder tempo aqui citando, mas eu quero ser bem amplo aqui, dizer para elas que Deus continue fortalecendo a vida delas. Amém. E pastor, então diante de tudo isso que nós até agora aqui conversamos e ouvimos, estamos aprendendo. Amém. Diante dessas características que são da mulher, né, criada por Deus, como ser, então, o como, né? Como, diante dessa verdade que a palavra de Deus nos ensina, como ser uma mulher auxiliadora e idônea? Vamos lá, é uma resposta que a gente tem que construir ao longo de toda a vida, né? Mas a gente vai dar uma resposta aqui introdutória. E graças a Deus, agora o coração, hein, gente? Acompanha o coração inabalável aí, hein, gente? Acompanha, compartilha, porque o coração inabalável vai tentar responder essas perguntas na prática. Marcela já está falando aí memorização de versículo, já botou Gabriel e Bruno para cantar. Não é fácil, não. É para memorizar a palavra. Então, assim, olha, segue aí que essa pergunta ela continuará sendo respondida no coração inabalável durante toda a programação que existe. Mas eu vou dar minha parcela de contribuição aqui. Para que uma auxiliadora, uma mulher realmente seja uma auxiliadora idônea, à luz das Escrituras, primeiro relacionamento que ela tem que buscar é com Deus. Com Deus. As mulheres, às vezes, buscam um relacionamento consigo próprio, como é próprio do homem. Eu estou tirando agora a masculinidade para a gente não ficar toda hora... Não, a nossa live aqui é sobre feminilidade. Então, para já deu de falar desses caras. Agora vamos falar de mulher. Então, assim, ó. Ela busca, às vezes, um relacionamento com ela. Um relacionamento com a sua carreira. Um relacionamento com seus filhos. Até com o seu marido. Mas não se pode ser uma auxiliadora idônea sem buscar uma intimidade com Deus. Porque não se exerce aquilo que Deus nos chamou para fazer sem ser na força dele. Não, parece que isso é clichê, parece que isso é repetitivo, mas a gente não observa isso na prática. A gente vai desenvolvendo as coisas assim, ó, de qualquer maneira, muitas vezes, sem essa preocupação. Peraí, eu tenho que buscar força onde tem força. Eu tenho que buscar sabedoria aonde tem sabedoria. Eu tenho que buscar amor aonde tem amor.
Eu tenho que buscar paciência para aguentar esse marido, essa esposa, esses filhos no Senhor. Esse trabalho, esse chefe, no Senhor. É ali que nós temos que encontrar força, que as mulheres devem encontrar força. Então, a primeira coisa, mas é desenvolvendo uma intimidade muito grande com Deus. Para que e todos nós precisamos disso, claro, estou falando das mulheres, para que ela possa desenvolver. É aquilo que é Efésios capítulo 5, verso 18 e 21. Não vos enchei do vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito comande a nossa vida. Para que o Espírito nos faça submeter a vontade do Senhor para a mulher. Então, como é que eu faço isso? Cantando, louvando, diz o verso 19. Agradecendo, diz o verso 20. Me sujeitando ao meu marido, aos meus filhos, e eles se sujeitando a mim, naquela sujeição recíproca, né? Que Maguinha já disse que é tema de outra live. Guarda aí, né? Então, veja, guarda aí. Então, assim, então, é a primeira coisa. Como é que eu faço? Busca a Deus. Relacionamento com Deus. Primeiro lugar. Segundo, auxilie reciprocamente da submissão no seu lar, auxilie seu marido. Seja uma mulher que auxilie esse cara pálido daí ele ser melhor. Precisa. Auxilie seus filhos. Né? Todo mundo tem que saber da vida dos seus filhos, mas mais que você, não. Né? De todos os defeitos, todas as virtudes do seu filho, quem tem que saber é você. Auxilie no lar, auxilie no desenvolvimento das coisas dentro da casa. Agora, auxilie também no serviço da igreja. Tem mulheres que são destacadas nas escrituras por servir muito ao Senhor. Romanos 16, 1 e 2, tem uma mulher chamada Júnia. Júnia era ela assistente dos apóstolos. 1 Timóteo 3,11 diz que as mulheres, de igual modo, têm que ajudar aos diáconos também no serviço da igreja. Diaconia, você sabe que é um serviço de dever de misericórdia. Né? Um serviço de assistência, um serviço de socorrer o necessitado. Então, 1 Timóteo 3,11 mostra isso. Quer ver uma coisa? Ela deve oferecer seus dons e talentos profissionais também na área da música, na área da culinária, na área de tantas coisas, na área do ensino, como o Coração Inabalável está fazendo. Eu defendo, você sabe disso, eu já disse para você, e graças a Deus, eu defendo o Ministério Feminino, não defendo o Ministério Feminino ordenado dentro da igreja, porque a gente não tem respaldo bíblico para isso. Isso aí também é tema de outra live. Mas o Ministério Feminino, ele é essencial dentro da igreja, na sociedade. Eu vejo mulheres hoje se destacando aí, com grandes lives, trazendo teólogos, discutindo com eles, trabalhando o ensino. Por que não? Claro, dentro certamente da orientação de seus pastores, né? de seus líderes espirituais, elas fazem isso. É como você faz. Essa live aqui do coração, então, e tudo isso é serviço de auxílio, serviço de idoneidade, certo? Outra coisa, Mazinha, aconselhamento bíblico. Colossenses 3,16 diz assim, podemos ler o texto? Tá aí, não. Vamos lá. Para a gente mostrar uma coisa aqui. Aconselhamento bíblico. Tá aí? Já achou aí ou não? Peraí. Eu tô com tanta coisa aqui que eu já tô... Eu acho que eu achei. Posso ler? Pode 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quem é esse em vós? Só nos homens? Não, as mulheres. Veja. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ei, veja só.
sabedoria, louvando a Deus com salmos. Isso aqui é a repetição de Efésios que eu disse nesse momento. Que ela também se instrui da palavra de Cristo, que ela se enche do Espírito e ela faz o quê? Aconselha. Aconselhamento. Recentemente eu andei tomando umas bordoadas aí. E eu acho bom, quando acontece isso comigo, porque eu preciso, de irmãs piedosas da nossa igreja. Você também já me deu algumas, né, Mazinha? Eu sei disso. Mas irmãs piedosas que chegaram, me pastorearam, me confrontaram na porta da igreja. Dizendo assim para mim, pastor, estamos preocupados contigo. O senhor está cheio de compromisso, cheio de coisa. Não é assim. E me deram orientações preciosas. Então, isso é auxiliadora idônea. Isso tem que acontecer. Certo? E aconselhamento, o ensino a outras mulheres mais jovens. Eu defendo que o ensino às mulheres, não é possível que Deus não distribuiu dons e talentos às nossas irmãs, que elas não possam ensinar a palavra umas às outras. No Congresso de Mulheres, eu defendo mulheres biblicamente corretas, sadias, que têm a condição, que foram instruídas pelos seus pastores, que estão debaixo da autoridade pastoral ali, e elas ir lá e pregar a palavra. Para outras, eu defendo isso. Eu estou participando dessa live aqui, e com muito prazer, e vou participar quantas vezes você me convidar. Com certeza terão mais convites. Mas certamente você vai fazer isso, e eu incentivo você a fazer isso, a trazer mulheres capacitadas para falar com você. Você falar, que já está falando aí na meditação do Salmo 57, lá que eu já vi, né? Então é isso. Isso é bíblico. Está lá. É Tito 2, as mais velhas ensinando as mais novas. No aconselhamento bíblico, no instrução da palavra do Senhor. Certo, Mazinha? Então, é um resumo. Eu poderia resumir assim. Primeiro, quer ser auxiliadora, busque o Senhor. Quer ser um homem idôneo, busque o Senhor também. Não tem jeito. Busque o Senhor. Quer ser auxiliadora, busque o Senhor. Exerça o seu auxílio dentro do lar, no serviço da igreja, com seus dons e talentos, no aconselhamento bíblico. Aquela que é da música, vai para a música. Aquela que é do... Vai lá, desenvolve lá. O ensino vai para o ensino. Quem é da cozinha, quem é culinária para fazer uma comunhão com a igreja, vai fazer. Enfim, quem pode ter projeto como Coração Inabalável, tenha. Então, é tudo isso que a gente pode dizer e praticar. Desculpa. E também, até para contribuir, dentro do que o senhor está falando do auxílio no lar, lembrar, minhas irmãs, que muitas vezes a gente escuta reclamações, mas o meu marido não coopera, né, na educação dos meus filhos, a resolver as questões de casa, mas é nosso dever auxiliar ele a desenvolver a liderança dele dentro do lar. Talvez ele não foi educado de uma maneira que ele veio pronto para o casamento para exercer a liderança, mas nós podemos, com amor, com gentileza, com paciência, com sabedoria da palavra, auxiliar o esposo a desenvolver a sua liderança. Então, de que maneira para eu contribuir? Culto doméstico, né? Você pode contribuir? Deve, mas também ajude-o, né? Olha, chama ele, vamos fazer, faça a leitura, né? Não é dar ordem na frente dos filhos, mas é conversar previamente para que haja também um consenso. Então, ajudá-lo na hora das decisões, às vezes você sabe já a resposta, mas você dizer, né? Não, meu bem, fale a sua opinião, ouve o que ele está dizendo, é importante também a gente desenvolver esse tipo de auxílio para o esposo dentro do lar. Isso é muito importante, Mazinha. Olha, é muito importante você lembrar isso, voltar nisso, é porque a gente tem tanto comos aqui que a gente podia viver, né? Sim, mas vamos destacar um pouquinho a questão do lar aqui, e tem para mim um exemplo extraordinário nas Escrituras, que é o exemplo de Abigail. Verdade. Olha, Abigail, nesse ponto, ensina muito às mulheres no comportamento do lar. E a história dela está em 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Eu não vou ler toda a história, não dá. Mas eu vou resumi-la aqui. Depois você lê em casa como
homework, né? Trabalho de casa aí, é dever de casa. Então, Sim. veja só. Abigail era casada com Nabal. Nabal era um homem que tinha muita posse. E os homens de Nabal estavam no deserto. E, geralmente, Davi dava cobertura aos homens de Nabal contra os inimigos, porque ele tinha muito gado, tinha muitas ovelhas. Era um homem muito rico. E Davi protegia, por causa da corrida que Davi tinha de Saul perseguindo muito. E sempre quando ele encontrava os homens de Nabal, ele fazia uma proteção ali, para não deixar que inimigos viessem e tomassem as coisas de Nabal. E um dia, Davi estava fugindo, Saul estava atrás dele, Samuel tinha morrido, Samuel profeta, e ele estava fugindo, estava no deserto ali. E ele viram os homens de Nabal e se lembrou, estava com fome, se lembrou de Nabal e disse, olha, já que a gente já protegeu tanto Nabal, vamos ver se ele nos dá alguma coisa. E mandou os homens dele ir lá atrás e buscar essa comida. Quando ele chega lá, quando os homens chegam lá, Nabal diz, quem é Davi? Eu não conheço Davi. Mande embora. Eu não sei quem é Davi. E mandou simplesmente os homens de Davi embora. Um servo de Nabal corre na Abigail, a esposa de Nabal, e diz a ela assim, aquele filho de Belial, seu marido, vai trazer desgraça para a nossa casa aqui, porque ele deixou de atender Davi, e Davi vem aí com os homens e vai produzir uma desgraça nessa casa. Abigail pega 200 pães, pega a comida, faz aquela cortejo e vai no vale onde Davi já vem descendo com os homens para atacar a casa de Nabal, e ela coloca-se entre Davi e a chegada na casa. E diz assim, meu senhor, não derrame sangue, não. Meu esposo é um filho de Belial. Mas não traga desgraça para minha casa. E nem derrame sangue inocente. Está aqui os pães. Davi elogia Abigail e agradece a Abigail por ela não deixar ele praticar uma desgraça. Ela não deixar ele praticar uma desgraça. Esse Nabal depois morre, Deus o mata, por causa dessa falta de apoio a Davi. E Davi, que não é bobo nem nada, vê uma auxiliadora idônea em Abigail e se casa com Abigail depois. Essa história tem muito pormenores, eu só apenas citei aqui. Mas o que me dá a impressão é que a mulher auxiliadora ela pode continuar sendo auxiliadora mesmo quando o seu marido é um tolo. Mesmo quando o seu marido é um incapaz de liderar a sua casa. Mesmo quando o seu marido é um filho de Belial, ou seja, que não pertence ao povo de Deus. Minhas irmãs, vocês que estão no casamento misto, vocês que se converteram depois, ou casaram-se, em certo sentido, desobedecendo as escrituras, infelizmente. Mas alguns se converteram depois, Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Minhas irmãs, continue sendo auxiliadora, continue nutrindo a liderança do seu marido. Você fazendo isso, você está glorificando a Deus e você vai gozar dessa benfeitoria. Abigail gozou da benfeitoria que ela fez, não viu uma gota de sangue dos seus filhos. Sabia que ela ia perder os filhos ali? Ela ia perder filho, ia perder tudo. Por causa de um marido, filho de Belial, um marido incrédulo e um marido tolo, como diz as Escrituras. Então você pode salvar seu lar, minha irmã. Você pode salvar seu lar sendo uma auxiliadora idônea. Era esse exemplo que eu gostaria de falar especificamente do lar, como você colocou. Muito bem colocado, pastor. E nos lembra que a nossa obediência, ela é ao Senhor, e o nosso comprometimento com a glória de Deus está em obedecê-lo. E é isso que nós vemos na vida de Abigail, através do seu testemunho registrado aqui nas Escrituras, em 1 Samuel. Isso. Muito bem colocado. Abigail é o modelo final, Mavinha? Não. Não. O modelo final é ela, a sabedoria encarnada. Que é maravilhoso. Exato. O modelo é a sabedoria que grita nas praças de Provérbios 2.
que está desde a eternidade, em Provérbios 9, que viu Deus fundar. Ela diz, a sabedoria diz assim, eu vi ele lançar os fundamentos da terra, eu estava lá. Quem é essa sabedoria de Provérbios? A sabedoria manifesta em Provérbios 31, Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Quem é essa sabedoria de Provérbios? Depois um estudo, outro estudo para Mazinha aí, já muita live. É dizer o seguinte, que o final das mulheres não é ser como Abigail. É ser como a sabedoria eterna encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor. Esse é o modelo para a mulher. E o modelo para os homens também. Mas a gente está falando aqui de feminilidade. A sabedoria encarnada é Cristo e tem que ser o alvo das mulheres. Amém. Amém. É seguir o nosso mestre. Sempre. Sempre. Não é? É isso aí. Pastor, então acho que nós aqui esgotamos aqui, assim, as nossas... Aqui o que a gente estava discutindo, mas tem algumas perguntas já aqui. Amém. Eu vou fazer para o senhor, então. Vamos lá. Pode ser? Por favor, se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Então vamos lá. Aqui, consegui, apareceu aí? Apareceu aqui. Opa, que negócio bom esse aí, rapaz. Quer dizer que elas fazem aí, eu vejo aqui? Aqui, ó. Como ser idônea com um esposo não cristão e violento? Acabamos de dizer, né? Acabamos de citar a esta pergunta o modelo de Abigail. Abigail tinha um homem tolo, ímpio, era um não cristão, um esposo tolo. A Bíblia não diz que ele era violento, mas era incrédulo. E o que que Abigail faz? Abigail evoca a Davi o temor a Deus. Então, é temer a Deus, minha irmã. Você que está perguntando, acho que é Iraci aqui, ó, Iragui aqui, ó, nossa ovelha querida. Iraci, Deus te abençoe. Olha, é você temer a Deus, exercer o seu papel de auxiliadora, violento, em que sentido? Depende, né? Depende. Cuidado. E até importante, porque isso nos instrui a ajudar mulheres que muitas vezes estão passando por isso, né, pastor? O senhor vai dizer agora. Exatamente. E nós podemos ter auxílio também nesse sentido. Isso. Olha, tem certos graus de violência, graus, às vezes na palavra, um cara meio, às vezes, broco, ignorante. A gente tenta trabalhar de uma determinada maneira, não é aceitar. Ninguém aceita. Não fomos chamados para ser violentados, nenhum violentar um, nem violentar o outro. Isso não existe. Tem certos graus de violência que a gente trabalha de uma maneira. Tem outros que tem que ser trabalhados de outra forma. Com intervenção dura. Inclusive, se não tem respaldo de uma igreja, por isso que a gente gosta muito do papel da igreja que pode ajudar, né? Se não tem respaldo de uma igreja por trás, se essas pessoas não pertencem a um corpo cristão, e a irmã tem quem recorrer, e ela é uma cristã, então recorra a esse corpo de igreja para receber ajuda, orientação e conselho. Mas, se não é isto, procure a lei. Tem certos tipos de violência que é uma questão de desacordo com o contrato de casamento, certo? Contrato social. E uma afronta a Deus. E uma afronta a Deus. Isso tem que ser parado. Às vezes a gente quer espiritualizar demais as coisas, claro, e agir corretamente é espiritualizar no sentido de obediência ao Senhor. Nunca as escrituras acobertou ato violento, machista de ninguém. De ninguém. E nem também de mulheres que também, viu? Tem mulheres que batem, por incrível que pareça, seu marido, nos seus maridos. A gente às vezes fala só de um lado uma violência, existe o outro, né? Então, como ser idônea, minha irmã, sendo mais objetivo aqui, com o esposo não crente e violento, a minha preocupação foi com esse violento.
Tem que ver até como é isto, cuidado com isso, não se permita ser violentada por nada e nem por ninguém. Isso não é conselho bíblico, isso tem que ser tratado logo e às vezes com rigor da lei. O rigor da lei, tá certo? Deus não dá coberta uma situação dessa, mas de jeito nenhum. Isso não é o conselho bíblico de jeito algum. Agora, seja sábia. Converse com ele, traga ele para perto, seja parceira dele do que dizer ser antagonista no lar, né, Marcela? Que às vezes a gente fala, às vezes depende. Olha, esse negócio é muito complicado. Violento como? Violento porque reage, minhas irmãs, às suas provocações? Porque você leva ele ao limite da ira? Cuidado! Cuidado com isso. Então tem tudo isso, né, Mazinha, envolvido aí nessa pergunta. A pergunta muito ampla. Tem tudo isso. Não que justifique qualquer ato de violência, não. Mas nós precisamos vigiar também as nossas ações, né? Exatamente, Mazinha. Por isso que é uma pergunta ampla demais, Mazinha. A gente tinha que ter, tinha que saber que tipo de violência é essa, como é que isso é provocado, onde é que está isso já, como é que já foi desenvolvido. Isso é bom para aconselhamento bíblico. Aí esse casal tinha que receber aconselhamento bíblico semanalmente, tem que buscar ajuda no aconselhamento bíblico e tratar essa questão do coração, que é coisas do coração, coisas da alma e buscar ajuda. Então, quer ser idônea mesmo? Primeiro, tem que ajudá-lo. Se você não consegue, busque ajuda. Você estará sendo auxiliadora, você estará sendo idônea a esposo como esse não cristão e às vezes violento, né? A gente já falou aqui várias perguntas aqui, Mazinha, mas aí não, vai ficar muito, mas tem outras perguntas. Vamos lá. Tem mais uma aqui. Como ser uma adolescente auxiliadora e com o coração inabalável? Muito bom, muito bom. Maria Vitória aí. As adolescentes, elas têm um problema, às vezes, por causa de ordem do seu coração, que é a questão de todo jovem. Isso aí não é só mulherada, não. Todo jovem é um tanto quanto orgulhoso. Eles geralmente acham que sabem mais do que os pais. Sempre. Né? Eu fui jovem e sabia. Eu achava que meu pai era muito careta, muito quadrado. Eu fui isso. Eu estou dizendo que a minha experiência também é a de vocês. Então, assim, como é que ser uma adolescente auxiliadora olhando para mais velhas? Agora, busque referências, viu, as adolescentes, cristãs, corretas, nas quais vocês podem se espelhar e ver como elas procedem e aprender, a garotada aí, ó, aprender com o exemplo dos outros é muito melhor do que você ter que passar por certas situações, gente. Você pode ver o casamento que deu errado, que você vai querer começar a namorar, né? Maria Vitória que fez a pergunta, não precisa agora. Mas assim, ó. Já tem os gaviões aí, né? Vai rondar por aí. Olha, veja só. A questão é o seguinte. Olhar para relacionamento que deu errado e dizer assim, opa, alguma coisa deu errado ali. Eu não quero isso para minha vida. Não vou por ali. Então aprenda, gente. Aprenda com o erro dos outros. Seja mais inteligente, mais sábio. Veja um relacionamento que não deu certo. Veja a questão de escolha profissional que vocês estão naquela época de escolher a profissão. Não vá pelo dinheiro. Não vá pelo dinheiro. Vá pela sua vocação. Isso tudo é ser uma adolescente auxiliadora, uma adolescente idônea, uma adolescente auxiliadora no sentido de cooperar também com a sua casa, cooperar com a sua igreja, coopera com a mamãe aí, nos trabalhos de casa também. Isso é ser uma adolescente auxiliadora, né? E tenha o seu coração inabalável no Senhor. Aquela, mesmo que eu disse para as mulheres mais velhas, se aplica às mulheres mais novas. A mesma coisa que a gente disse na live aí. Tá? Então, tenha uma vida com Deus. Adolescente é complicado, mas tenha uma vida com Deus. Por favor. E buscar conselho, né, pastor? Isso. Em casa, com os pais, né? Isso. Conversar e ouvir também. Isso. Né? Pronto. Você tocou uma parte muito importante. Adolescente é medonho para não querer ouvir. É uma situação danada. Né? Então, eles têm que exercitar mais o
os ouvidos mesmo, com certeza. Então, procura referências nas mais velhas, ouve mais, auxilia mais, oferta mais ajuda dentro de casa, na igreja, e tenha um coração firmado na palavra do Senhor. Amém. Gente, ótima pergunta da Mavi, que eu acho que já esclarece também para as meninas solteiras, adolescentes que estão nos acompanhando. Eu já desativei os comentários. Se você quiser também falar algo aqui para nós, quiser fazer uma pergunta aqui pelos comentários, fiquem à vontade, tá bom? Oi, Silvia, boa noite. Nós temos aqui também que... deixa eu ver aqui. Nós temos um elogio aqui. Como é bom saber que podemos ser esclarecidas por palavras edificantes para nós mulheres, da Kezinha, sua amada esposa. Essa é uma auxiliadora idônea, viu, Mazinha? Não vou falar dela não, senão vou gastar o resto da live todinha. Essa é bênção demais. Essa me aguentar não é fácil. E ela me aguenta 21 anos, depois com mais 6 de namoro já vai 27. Isso é bom demais. A Leda dizendo, obrigada pela live, eu amo vocês. Obrigado pelo carinho, Leda. Obrigada. Um beijo, Leda. Leda é outra auxiliadora guerreira. Aguentar sede não é fácil, meu Deus. Deus te abençoe, Leda. Amém. A Maiara do Rodrigo, né? Pastor Sam e Marcela, live maravilhosa. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, Mar. Saudade dos meninos. Beija e Bernardo. Aqueles meninos lindos. Gente, enquanto vocês vão pensando aí, se tiverem mais alguma pergunta, pode estar fazendo aqui para nós. Nós temos mais uma aqui, pastor, que surgiu. Vou deixar aqui, colocar aqui para a gente ler junto. Beleza. Como lidar com a realidade de um mundo feminista? Como responder ou ser resposta à nossa geração? A gente já trabalhou um pouquinho isso na live, né? Na questão de lidar com o feminismo. Você lida, né, voltando ao princípio de como Deus criou. Né? Não podemos nos apartar disso. Não podemos mesmo. Se nós entendermos como Deus nos criou e como criou os homens e as mulheres, você vai lidar bem neste mundo feminista. Eu entendo que a Jenny está fazendo a pergunta em relação a essa pressão muito grande que existe do feminismo sobre as mulheres. Eu entendo que isso tem uma carga, né, muito grande em cima das nossas irmãs. Mas deixa eu dizer uma coisa às nossas irmãs. O mesmo Deus que criou vocês é o mesmo Deus que dará boca e sabedoria para que vocês respondam a essas mulheres com as escrituras sagradas e com amor a elas. Elas precisam ser reorientadas. Então, como responder a elas, ou ser resposta na nossa geração aí, que está aí sendo colocado, né? Como responder ou ser resposta à nossa geração, é buscando a sabedoria do alto para em cada momento. Isso não tem uma receita de bolo. Se a gente fizesse movimento feministas na praça, não sei, talvez tenha algum efeito, mas talvez não. Né? Talvez a gente tenha que começar na nossa realidade, influenciando aqueles que estão perto de nós, né, Mazia? Aqueles que estão no nosso raio de ação. Você pode ser uma resposta a essa sociedade influenciando o ambiente que você está. Sua casa, a sua escola, os adolescentes lá, né? Sua empresa, né? Respeitando cada um dentro das suas funções e mostrando essa coisa de ser uma mulher bíblica, auxiliadora, idônea, cheia de talentos e dons, colocando isso à disposição do outro, dentro da tua casa, dentro do teu ambiente de trabalho, na tua escola. Essa é a melhor resposta que a gente pode dar a esse movimento feminista. E lembrando que de Lucas 21:15, esse era um texto que se aplicava à perseguição dos filhos dos tempos, e eu quero aplicar para a perseguição que é feita contra as nossas mulheres. Vocês receberão boca e sabedoria do Espírito Santo de Deus. Quanto mais estiveres ligado à fonte, mais saberão responder isso de forma correta e bíblica através de uma vida saudável de comunhão com Deus.
Até ela colocou aqui as discussões, né, que envolvem as É, ideias feministas, é dentro isso, disso que o senhor falou, é buscando essa é, sabedoria bíblica isso, mesmo, isso, né, para ser isso. resposta. É. A nossa irmã Maria Alcélia, muito bom, parabéns, obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Aqui, ó, nossa irmã Toquinho, o pastor Sami já me orientou e ajudou muito no meu casamento, e isso muitas vezes mudou trouxe mudanças, né, no meu lar. Mudaram no meu lar. Meu, graças a Deus. Graças a Sim. Deus. Toquinho é uma querida. Raquel Berbe, Toquinho é uma dessas que já me puxou a orelha também, fazendo o trabalho de auxiliador idôneo. Toquinho é uma benção, É. é uma benção. A Raquel Berbet, lá da família dos meus primos, do Márcio, que live Amém. abençoada. Amém. Perfeito, pastor. Obrigada, Dina, aí agradecendo. Deus te abençoe, Jenny. E, gente, deixa eu aproveitar. Se vocês tiverem mais alguma coisa, comentário, pergunta, pode ir mandando. Eu só queria aproveitar o nosso tempo aqui para fazer uma indicação muito importante, que o Reverendo Sam também é escritor. Esse livro aqui, ó, eu acho que vai ficar espelhado para vocês, mas eu vou ler. O que você faz no domingo? O culto numa perspectiva bíblica. Foi escrito pelo nosso pastor, Sami Anderson, Uhum. está aqui, publicado pela Z3 Editora, né? Quem quiser adquirir o livro pode entrar em contato pelo direct do senhor no Instagram, né, pastor? Por favor, Quem faça quiser isso aí que a Maria adquirir. Vitória deve acolher essas Sim. mensagens. Maria Vitória está cuidando disso para mim. E aí você pode, a gente envia para você sem problema nenhum. Será um Mas eu tenho prazer. uma surpresa da Surpresa! página Coração Inabalável. Nós somos presenteadas e presenteados com 2 exemplares desse livro maravilhoso, que é muito esclarecedor. O que você faz no domingo? Pensa aí. O livro vai responder aqui à luz das escrituras o que é, né, o domingo do nosso descanso, como nós devemos adorar a Deus e cultuá-lo nesse dia estabelecido por Ele mesmo, como dia do Senhor. Então, nós somos presenteadas e presenteados com 2 exemplares. Então, ao acabar a live agora, são 9h30, mais ou menos, se eu não estiver adiantada aqui no meu horário. É. Assim que a gente terminar a live, eu vou esperar até umas 11 horas. Eu sei que é um pouco tarde. A gente vai dar um sorriso aqui, pastor. Quem tirar um print, repostar e marcar a página Coração Inabalável, que é sinal que você ficou até o final da live, nós vamos sortear o primeiro exemplar. Para você que acompanhou até o final da live, tirou o print, marcou Coração Inabalável, nós vamos sortear o primeiro exemplar. O segundo exemplar, nós vamos subir uma foto no nosso feed, postar do sorteio desse segundo exemplar do livro O que você faz no domingo, do pastor Sami Anderson. Aí lá vão ter algumas regrinhas para cumprir, simples. E no próximo sábado, nós vamos estar sorteando ele também. Então, o primeiro, para quem tirar o print e marcar a página Coração Inabalável. Até às 11 horas de hoje. A gente já vai sortear e eu informo o ganhador. E o segundo exemplar, quem seguir as regrinhas da foto oficial que a gente vai postar lá no feed da página. Então, já vamos aproveitar, pastor, vamos dar um sorrisão aqui para quem quiser tirar um print? Tem um comentário aqui na minha cara, não tem problema não, né? Ah, peraí então. É verdade, pastor. O senhor lembrou de uma coisa? Não, Porque eu não tudo tenho bem, tanta eu não experiência preciso sair muito aqui, não, eu não preciso né? sair. Não, precisa sim, claro que precisa. Peraí, É para não deixa eu... atrapalhar a sua foto. Só antes, ó, deixa eu ver aqui. A Rani, que é uma seguidora que sempre nos acompanha e comenta, glória a Deus, que bênção, que live edificante. Resposta de oração, louvado seja Deus, Rani. Eu vou desativar, então, os comentários só um minutinho, para a gente tirar daí o print bonito, tá Uhum. bom? Então, vamos ficar aí um segundinho, pastor. É isso, deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu Vou me ficar assim ajeitar. com o livro, ó. Aí. Não, não, você vai desligar, não faça isso. Isso, você que tirou o print,
É só postar no seu story, marcando @coração inabalável. A notificação vai chegar aqui para nós e nós vamos então estar sorteando você que repostar até às 11 de hoje o primeiro exemplar. E como eu expliquei, o segundo vai estar com a foto oficial lá no feed e eu vou falando com vocês nos stories também. Deixa eu ativar de novo aqui os comentários. Inclusive, e quem quiser adquirir, tá bom? O livro é só entrar em contato pelo @reverendo Sami Anderson, que S-A-M-Y, escreve, né, né? Mazia? S-A-M-Y, para quem não acompanha. Isso, é heavy mesmo. Eu acho que, Jenny, põe para nós lá o @ do pastor, por Uhum. favor. Inclusive, na foto do feed, aí o pessoal também vai poder estar conhecendo o seu perfil, pastor, no Amém. Instagram. A gente vai Obrigado. marcar. Então, quem curtir a página do pastor, curtir Coração Inabalável, vai estar também participando, né, desse sorteio do segundo exemplar. Tá bom? Muito, muito obrigado. Isso. Agora eu desativei aqui. Isso, a Jenny já colocou aí. @Sami Anderson. Esse é o Instagram do pastor Sami. Você pode acompanhar também todas as postagens na página dele e também acompanhar a IP Novo Mundo no YouTube, também pelo Instagram. Lá você vai encontrar as mensagens, né, os sermões, pregações da palavra de Deus, estudos bíblicos, o Teologia na Prática também, que tem sido realizado às quintas-feiras, e também às vezes que o nosso pastor participa, né, na live de outros irmãos, Uhum. como convidado, tem tudo registrado lá no canal do YouTube da IP Novo Mundo. Então, eu acho que eram esses os recados finais que eu queria deixar. É. Pastor, vou deixar agora para o senhor. O senhor Não, tem algumas considerações finais? eu só queria muito agradecer a você, Mazinha, por esse convite maravilhoso. Convite assim que muito nos edificou. Né? Espero ter edificado o pessoal. Dá um beijão no teu Com público aí que certeza. está te acompanhando. Você já falou, mas não custa reforçar. Acompanhe a página Coração Inabalável. Vai trabalhar sobre feminilidade bíblica. Será muito importante que você aí acompanhe nossa irmã Marcela. Ela tem o serviço dela prestado. Ela estudou teologia com a gente na nossa escola. Ela é mais de 12 anos aí, acho que quase 12 anos ensinando. Na época do meu ministério, a época que ela era professora dos nossos jovens na escola bíblica, sempre muito respeitosa, sempre debaixo da orientação pastoral. Então, é uma página que eu recomendo fortemente, fortemente. Agora, eu também queria recomendar, fazer um reforço aí no canal da nossa igreja, né? Nós estamos trabalhando para que você acostume-se com o nosso canal IP Novo Mundo lá do YouTube. Nossos seguidores no Facebook são muitos, mas a gente quer que eles migrem lá para o YouTube, porque lá vai ter um acento de pesquisa muito grande. Lá tem estudo sobre Salmos, estudo sobre Mateus, lá tem pregações sobre 10 mandamentos, lá tem algumas pregações de Gênesis, lá tem muita coisa que você já pode pesquisar mesmo, fazer um centro de pesquisa ali. Claro, a gente grava o culto, tem um culto ao vivo, depois a gente só coloca a pregação. Então, @IP Novo Mundo, @IP Novo Mundo, vai lá no YouTube, inscreve-se no canal, ativa o sininho de notificação. Quinta e domingo sempre tem conteúdo, quinta e domingo sempre tem, fora as TNPs agora, hein? TNP, deixa eu aproveitar, Marcinha, fazer uma propaganda aqui, ó. Pode Teologia na fazer, Prática pastor. começou. Começamos muito bem com o reverendo Isso. Daniel. Teologias na Prática com o reverendo Teologia na Prática, TNP, com o reverendo Daniel Santos. E dia 7
Deus abençoe vocês, gente. E até a nossa próxima live, né? Eu vou Se aqui Deus quiser. conversando com vocês nos stories. Tchau, pastor. Tchau, Deus abençoe, Mazinha. Um beijo no teu público.